Ao ver uma placa amarela com o desenho de uma lombada, essa placa aqui, ó, quebra-molas, que na verdade significa saliência ou lombada, é o significado dela, tá? Todo mundo chama de quebra-molas. O que o condutor deve fazer? Acelerar, só se ele quiser quebrar o carro dele, né? Reduzir a velocidade para passar pela alteração no pavimento com segurança e conforto. Essa alteração aqui é a lombada. O objetivo de quem coloca uma placa dessa é reduzir a velocidade. Ele quer que você passe devagar, seja porque ele é uma área de aglomeração de vulneráveis, onde tem pedestres, escolares. Certamente vai ser essa a resposta. Desviar para outra faixa para evitar a lombada quebra-mola. Tem muita gente que faz isso. Às vezes a lombada não pega toda a faixa ou toda a pista, ele vai para a contramão para desviar da lombada. Não pode, tá? Manter a velocidade, pois a placa é apenas um aviso. Ela é um aviso, sim. E o manter a velocidade fica vago. Porque se você estiver em baixa velocidade, tudo bem. Mas se você estiver em alta velocidade, você vai manter a velocidade? Não dá, né? Então tá fora. Letra B mesmo é a resposta. As placas brancas com mensagens como use o cinto de segurança pertencem a qual categoria? Quando fala categoria, não tem nada a ver com categoria de habilitação não, tá? É porque as placas elas são divididas em grupos. Nós temos os grupos de placas de regulamentação, que são aquelas vermelhinhas, né? Na verdade elas são de formato circular, fundo branco com a borda vermelha. Às vezes está ali estacionamento regulamentado, às vezes proibido estacionar. Nós temos também o grupo de placas de advertência, que são aquelas quadradas de cor amarela. Às vezes vem avisando que tem um quebra-mola, coisa e tal. E nós temos o grupo de placas de indicação, que aí pode ser de cor azul quando for serviço auxiliar, marrom quando for atrativo turístico, branca quando for educativa, e é isso que a questão está querendo dizer. Não é advertência, porque a advertência é amarela. Não é indicação. É isso aqui, ó, indicação. Essa é a resposta. Sinalização temporária são de cor laranja. Ela vai entrar dentro das de advertência. E regulamentação está cá em cima. Fechou? Mini aula aí, hein? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Qual a principal diferença entre a placa proibido estacionar e a proibido parar e estacionar? Gente, são duas placas. Vou tentar desenhá-las aqui, ó. Tem a proibido estacionar e tem a proibido estacionar e parar. Na verdade, o correto seria proibido parar e estacionar. Bora ver? Não há diferença, então já eliminei, porque é lógico que tem diferença. O proibido estacionar é uma recomendação, não é recomendação não, está escrito aqui, ó, proibido. Isso é uma determinação, não é recomendação não. Uma se aplica a carros e a outra a motocicletas. Não. As duas servem tanto para carro, quanto para motocicleta, quanto para caminhão, qualquer veículo. Em proibido estacionar, que é essa primeira aqui, ó, é permitida uma parada rápida para embarque ou desembarque. É verdade. Não pode estacionar, mas embarcar ou desembarcar alguém pode. Enquanto na outra, essa aqui, nem isso é permitido. Nem aquela imobilização rápida para embarcar ou desembarcar não pode. Essa é a resposta. Se tivesse que chutar, você poderia usar aqui a técnica do elefantinho, né? Porque tem uma alternativa muito maior do que as outras, e quando isso acontece, a gente chama ela de elefantinho. Olha aqui, ó, 3 linhas de resposta. Essa aqui é o elefantinho. Quando tem um elefantinho, é 80% de chance dela ser a resposta. Então isso aí já ajuda você a confirmar que a letra D de dado é que você tem que marcar. A pontuação na carteira aqui é a CNH, tá? CNH. É uma consequência que acompanha uma infração de trânsito. Realmente, cometer uma infração de trânsito, você tanto vai pagar ali um valor de multa, como vai ter uma pontuação na sua CNH. O que ela soma ao condutor? Soma como assim? Será o que ela agrega? O que ela adiciona ao condutor? Esse soma seria nesse sentido? Vamos ler as alternativas para ver se faz mais sentido essa pergunta, né? O número de crimes de trânsito não tem nada a ver a pontuação com crimes de trânsito. Pontos na CNH que ficam registrados no prontuário. Mas exatamente isso, né? A pontuação
ela vai somando ali no seu prontuário. E agora eu entendi que o somar aqui é o somar mesmo, o sinal de mais. Vai somando. O que ela soma ao condutor? Pontos. Ela soma pontos. Por isso que é pontuação, né? Ficou até bem... Que estranha a pergunta, ficou muito óbvio, né? Pontos na CNH que ficam registrados no prontuário. Exatamente. Quando chega numa determinada pontuação, aí pode aplicar a punição de suspensão do direito de dirigir. Pode ser essa a resposta. Soma o valor da multa a ser pago? A pontuação não soma ao valor da multa. A gente tem a multa a pagar e tem a pontuação, que são penalidades diferentes, tá? O número de medidas administrativas. Medida administrativa é quando o policial retém o veículo, remove, que é o guinchar, ou adota qualquer outra medida para regularizar a situação. Isso não tem nada a ver com pontuação da CNH também, não. Então, letra B de bola. Questãozinha meio óbvia, mas de tão óbvia ela ficou confusa, então tem que tomar cuidado. O que a penalidade de advertência por escrito representa? Olha, a advertência por escrito é uma penalidade, assim como a multa é uma penalidade. A diferença é que a advertência por escrito, ela não pontua, não registra ponto, e ela não tem valor a pagar. A multa tem. Não é verdade? O que ela representa? Uma ação imediata do agente? Não. Nem é o agente que aplica a advertência, porque a advertência é uma penalidade, a multa é uma penalidade. O agente, o cara que está ali na pista fiscalizando o trânsito, ele apenas lavra o auto de infração e manda para a autoridade de trânsito aplicar a penalidade. Então, quem aplica a multa efetivamente não é o agente que está lá na via, é o chefe dele, vamos dizer assim, autoridade de trânsito. Então, não é imediata. É uma consequência de um crime? Não é de crime, é de infração de trânsito. Uma pontuação na carteira, acabei de dizer, advertência por escrito não pontua, não registra ponto. É uma punição que vem depois da infração ser confirmada. Isso aí, depois que a autoridade de trânsito receber isso lá, aí ele vai aplicar ou a multa ou a advertência por escrito, a depender do caso. Paulo percebe que não era ele quem dirigia no momento da multa. O que ele pode fazer? Aí você fica pensando, como assim? É porque o Paulo, um personagem fictício criado aqui por quem elaborou a questão, emprestou o carro para alguém. Esse alguém passou correndo no radar. O radar não sabe quem estava dirigindo, ele só vê a placa do carro e manda a multa para o Paulo, que é o dono do carro. Aí o Paulo diz, opa, mas não era eu que estava dirigindo, não. O que o Paulo tem que fazer? Ignorar a notificação? Notificação é o aviso, tá? Ignorar é deixar para lá. Ele vai deixar para lá? Não. Cancelar a multa? Como que ele vai fazer isso? Se ele recorrer? Pode ser, mas aí teria que ter mais explicação aqui. Como assim cancelar? Só porque não era ele que estava dirigindo? Não era eu que estava dirigindo, não. Cancela essa multa aí. Não é assim, não. Transferir a placa do carro. Não existe transferência de placa de carro, não, tá, gente? A placa de um carro vai ser daquele carro até o dia que ele virar sucata. Pode vender para 1 milhão de pessoas. Vai ser sempre aquela placa vinculada àquele carro ali. Isso não muda. Indicar o real condutor, é isso aí. Vai dizer para o órgão de trânsito, indicar, ó, quem é que estava dirigindo era o fulano lá, que eu emprestei o carro para ele. É isso aí. E ele tem 30 dias para fazer isso, após ser notificado, que é ser avisado. Letra D a resposta. Um motorista decide parar sobre a faixa. Que faixa? Vamos entender que seja a faixa de pedestres, tá? Enquanto o sinal está trocando. Sinal está trocando. Que sinal? Sinal do veículo da frente, sinal do guarda de trânsito, semáforo. Então, quando fala sinal, fica muito vago. Ó, faixa já ficou vago. Sinal ficou vago de novo. Trocando, sinal trocando, leva a entender que é o semáforo. Vamos entender assim, tá? Vamos ajudar aqui quem elaborou a questão, porque ele aqui não se ajudou. Isso é errado por quê? Porque não pode parar sobre a faixa de pedestre. Isso atrapalha o pedestre, ali está a multa. Atrapalha a placa? Que placa? Não faz sentido nenhum. Aumenta o consumo? Quer dizer que se eu paro em cima da faixa de pedestre, meu carro gasta mais combustível? Não. Compromete a segurança do pedestre? Compromete. Não deixa o carro bonito? Realmente, não deixa o carro bonito, não. Mas não é por isso que é proibido. Então, não faz sentido. Letra D está fora. Questão ridiculamente mal elaborada. Letra C é o que o Detran quer que você marque aí. É permitido parar dentro de uma rotatória? Gente,
dentro da rotatória, o parar aqui no sentido de parei para descer alguém ou para embarcar alguém, não, cara, não pode. Aqui está dizendo que sim, ó. Sim, sim, sempre é casca de banana. Ontem casca de banana, quem estuda com a gente sabe que é 90% de chance da alternativa ser falsa. Já vou até eliminar. Professor, mas o que é casca de banana? São palavras, são 20 palavras que eu descobri, e quando essas palavras aparecem na alternativa, já pode desconfiar. 9 em cada 10 vezes a alternativa vai ser errada. E aqui fala sim, aqui fala sim, aqui fala não. Aqui dá para aplicar um outro macete, que é o macete da ovelha negra. Ó. Todo mundo falando que sim, só ela falando que não. É a ovelhinha negra, né? Quando tem ovelha negra, é 80% de chance da ovelha negra ser a resposta. Até agora nem li as alternativas, estou só aplicando macete. Você está aprendendo aí, né? Não, salvo em caso de emergência. Exatamente. Se não é emergência, o carro quebrou, por exemplo, deu uma pane, aí tudo bem, você não quis parar ali dentro, não foi voluntário. Foi uma coisa sem querer, né? O motivo fosse maior. Aí, nesse caso, eu vou eliminar aqui, vou ficar com a ovelha negra e vamos ver se é essa a resposta aí, ó. É ela mesma, é confirmada. Em uma rotatória, quem tem a preferência? Quem está na rotatória. Porque a regra diz que são 3 regrinhas de preferência. Quem está na rodovia, quem está na rotatória e quem está à direita. Então, a rotatória tem a preferência. Quem já está circulando dentro dela tem a preferência. O veículo maior, não. Quem está entrando, não. É quem já está nela. O mais rápido, também não. Letra A, confirmada a resposta. O motociclista pode ultrapassar pelo acostamento? Ninguém pode ultrapassar pelo acostamento. Ninguém. Então, não é o motociclista, não, é ninguém. Acostamento não é o lugar de transitar, muito menos de ultrapassar. Então, aqui está, sim, sim, sim e aqui não. Técnica da ovelha negra. Onde tem uma ovelha negra, é 80% de chance desta ser a resposta. Então, ó, não, é infração gravíssima e isso é muito perigoso. Está aí confirmada a resposta.